E se for verdade? Essa é provavelmente a pergunta que muitos estão se fazendo depois do relato impressionante de Mike Leão a respeito de um suposto OVNI no Paraná. Será que era mesmo um OVNI? Bom, isso a gente deixa para os especialistas, ufólogos, engenheiros e pessoas realmente mais gabaritadas para analisar as imagens, para analisar eventuais sinais e evidências da veracidade desse objeto que foi realmente filmado, inclusive ao vivo. Mas como que a gente consegue descobrir que uma pessoa está falando realmente a verdade sobre qualquer situação? Tá em cima do rio, gente, literalmente em cima do rio, lá embaixo. Essa é uma dúvida frequente quando a gente fala sobre psicologia e investigação sobre o comportamento humano. Muitos acreditam que basta você observar as chamadas microexpressões ou o comportamento corporal, a linguagem corporal, para saber quando alguém está falando a verdade ou está mentindo. Só que a realidade é um pouco mais complexa que isso. Apesar das contribuições excepcionais de pesquisadores como Paul Ekman a respeito das emoções, ainda hoje a psicologia não tem um instrumento realmente preciso e universalmente validado para garantir quando a gente consegue identificar, a partir desses instrumentos, né, e de outras técnicas, se uma pessoa está realmente falando a verdade ou a mentira. A gente tem algumas aproximações, mas essa validação ela é fundamental. Então, na hora de alguém afirmar que uma pessoa está falando a verdade ou a mentira a partir de algumas técnicas ou algumas ferramentas, instrumentos, duvide. Essas técnicas e esses instrumentos permitem que a gente se aproxime muito de uma análise mais sensível dessas respostas comportamentais observáveis. Porém, é preciso ter um pouquinho de cautela, já que elas não são capazes de nos levar a conclusões definitivas e afirmar uma pessoa está realmente mentindo ou ela está falando a verdade. E tem mais uma questão. As pessoas às vezes podem estar se referindo a um evento que não é verídico, mas elas realmente acreditarem nisso, ou seja, para elas é uma verdade. Uma lembrança pode ser genuína, mesmo sem nunca ter acontecido. Um relato pode ser sincero, mesmo que ele não esteja refletindo a realidade. E ainda existe uma enorme gama de possibilidades para explicar alguma coisa que a gente viu e está contando para outras pessoas, mesmo que isso seja ao vivo, em tempo real. É por isso que psicólogos e peritos, quando avaliam os comportamentos humanos e a veracidade de algum relato, eles precisam primeiro entender qual é o objetivo daquela avaliação, quais são os elementos que nós temos à disposição para poder fazer uma avaliação. A partir de apenas um frame, alguns vídeos, algumas informações muito recortadas, nós não temos como afirmar se uma pessoa está falando a verdade ou mentira. Você pode ter hipóteses, você pode ter impressões, e essas impressões também são válidas. Elas entram nesse arcabouço complexo que a gente precisa utilizar, como por exemplo até mesmo a nossa intuição e a nossa expertise, ou seja, a nossa experiência, o nosso repertório, para conseguir chegar a algum padrão que possa fazer algum sentido. Mas ainda assim, repito, não chegamos a uma conclusão definitiva apenas com esses relatos, muito menos com recortes da nossa realidade. Casos como o relato do Mike Leão nos lembram que a busca pela verdade ela pode ser muito mais interessante e inclusive um exercício para que a gente consiga aprimorar, aperfeiçoar técnicas e ferramentas em busca de precisão mais confiável a respeito de relatos verdadeiros e relatos não tão verdadeiros assim. No caso do relato que foi assistido ao mesmo tempo por centenas e até milhares de pessoas enquanto ele filmava, algumas semelhanças com o material promocional de um filme hollywoodiano levantaram inclusive algumas suspeitas. Seria tudo isso marketing? O cérebro humano é extraordinariamente eficiente em encontrar padrões e chegar a conclusões que parecem óbvias e que parecem lógicas. Às vezes essas conexões estão corretas, às vezes não. É justamente por isso que a gente precisa ter muito cuidado antes de confundir uma hipótese plausível com uma conclusão, muito menos com uma conclusão técnica e formal definitiva a respeito de algum relato, a respeito de alguma situação. Independentemente do que aconteceu, o mais interessante é que milhares, talvez até milhões de pessoas estão discutindo novamente sobre a possibilidade de vida extraterrestre visitando aqui o nosso planetinha. E essa curiosidade é talvez um dos elementos mais humanos que nós podemos apresentar. Fox Mulder,
que, aliás, é psicólogo, numa época muito anterior aos celulares e registros de OVNIs de forma tão espontânea, de forma tão midiática e imediata, ficaria muito satisfeito com esse momento. Talvez esteja. E você? Acha que é mais interessante descobrir se aquele objeto era realmente real, se ele existiu, ou entender por que tanta gente acredita que ele era real? Tava entre o bambu aqui, o barulho foi aquela vibração, sei lá o que foi aquilo. Daí tem várias câmeras ali, gente. Eu tô com uma sensação estranha, gente, sabe? Cadê? Aqui. Ó, gente, ele é muito bonito, é algo muito grande. O celular não vai focar desse lado, ó. Vocês estão vendo? Pera aí. Gente, olha isso, é muito lindo, ó. Tem muitas luzes, gente, olha, não dá pra aproximar, o celular não consegue, tá muito longe da minha casa. Gente, eu preciso de 20 minutos pra me lidar com tudo que eu acabei de ver. Meu Deus, tava na minha casa. Ele tá apagando, gente, ó. Tava como se perdesse potência. Uau! Nossa, eu tô em estado de choque. Muita gente vai falar que é mentira. Gente, eu sei o que eu vi. Eu tô branco, pálido ainda. Eu fiquei paralisado. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. As luzes, o fogo embaixo, o tamanho daquilo. Nossa, gente, eu tive diante hoje de algo que me mudou como pessoa. Então, quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não acredite. Acho que o respeito é importante acima de tudo, né, gente? Enfim, gente, só sei que foi incrível. Acho que foi um dos melhores dias da minha vida. Apesar de todo o medo que eu passei, foi lindo saber que eu pude ver isso com os meus olhos. Não foi num filme, eu vi pessoalmente. Então eu ainda tô maravilhado com tudo isso, de verdade, gente.